os americanos gostam muito de pesquisa, talvez por isso eles sejam uma nação tão desenvolvida, porque eles pesquisam comportamento e ajustam a sua vida, né? Alimentar, financeira e geral, baseado naquilo que se observa nos resultados de pesquisas estatísticas, né? Alguém que já estudou estatística na escola? Você gostava? Ixi, um monte de gente não gostava. Eu gostava de estatística porque eu gosto de números, né? Eu gosto de percentual e, olha, do grupo tanto. Então, eles pesquisaram 40 mil pessoas. Bota o slide aí. Você decorou tudo que eles falaram ali? Não, vamos fazer um resumo rápido, só para ver a importância da leitura bíblica diária, né? Então, 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos, ler a Bíblia uma ou duas vezes por semana, produz um efeito quase que insignificante nas áreas chaves da vida pessoal. Ler a Bíblia 3 vezes por semana produziu algo como se fosse eu errei ali, né? Um batimento cardíaco. Então, ele é aquela assim, a linha do negócio, aí, puf, em algum momento dá um negócio bom, mas dá aquela subida. E aí, ler a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito cresce de forma incrível, ele sobe exponencialmente. Passa para o próximo slide e a gente vê o resultado da pesquisa na aplicação prática, né? Ler a Bíblia 4 vezes por semana, lê comigo aí, o que acontece? O sentimento de solidão cai 30%. Lembra, um grupo de 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade responderam a perguntas que direcionavam esse estudo. Então, nesse grupo, que é bastante heterogêneo, né? De crianças a idosos, de 8 a 80 anos, de várias classes sociais, de vários comportamentos, mas todos cristãos. O sentimento de solidão caiu em 30% quando eles liam a Bíblia, naqueles que liam a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Vamos ler o segundo? Sentimentos de raiva caem em 32%. O terceiro, amargura em relacionamentos, casamentos, filhos, pessoas próximas, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Dos aspectos negativos analisados na pesquisa, são números assim bastante interessantes, não? Você ler mais a Bíblia produz algumas coisas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus é a única coisa que pode mudar o nosso interior por meio do Espírito. Se temos o Espírito e comemos da palavra, somos transformados. E de um lado positivo, dois comportamentos são afetados também, na pesquisa foi compartilhado. Vamos ler? O penúltimo. Compartilhamento da fé aumenta 200%. E o discipulado aumenta em 230%. Eu estava com os líderes ontem e eu falei, a minha maior crise é a gente conseguir fazer funcionar uma rede de discipulado na igreja. Eu descobri que o caminho é fazer a gente ler a Bíblia. Se ler a Bíblia, todo mundo vai fazer discipulado, aleluia. Né? Aumenta 230%. Mas o fato é, quando você olha para essa pesquisa e olha para a sua vida, você fala assim, acho que eu estou lendo um pouco a palavra de Deus. Por quê? Porque você se enxerga em algumas situações práticas da sua vida. Sim ou não? Você se enxerga em algumas situações práticas da sua vida quando você ouve coisas a esse respeito? Colossenses, eu quero meditar com você no capítulo 3 de Colossenses e quero compartilhar o texto de uma maneira expositiva e queria que você pensasse sob uma ótica. Construa sua casa sobre os alicerces da palavra de Deus e experimente a transformação da sua família. Se nós construirmos a nossa casa sobre os alicerces da palavra de Deus, nós vamos experimentar transformação familiar. Quantos creem nisso? Digam amém. Como é que isso acontece? À luz de Colossenses 3, do 1 ao 25, eu não vou ler o texto inteiro agora, vamos a cada momento ler um trecho para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Primeiro, priorize a vontade de Deus para o seu lar. Repita isso comigo. Lê comigo o verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Uma forma de edificar a família sobre a rocha, numa base sólida, é pensar nas coisas do alto.
O que é pensar nas coisas do alto? Eu quero só fazer uma citação de Marcos 12, 28 a 31. Jesus ele responde a um dos mestres da lei que se aproxima dele, perguntando qual era o mandamento, e ele fala: ame ao seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus de todo o coração, amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos pensando nas coisas do alto. Sim ou não? Quantos entendem o que eu estou falando? Então, amar a Deus, amar os outros, o que traz de benefício dentro da sua casa, o que traz de benefício dentro da sua família, o que traz de benefício na sua família espiritual. Se você ama a Deus e se você ama a sua família, você vai se preocupar que haja um convívio com a palavra de Deus e com a leitura da palavra de Deus. Pais que se importam com isso, falam com seus filhos: e aí, você fez o devocional hoje? Você leu a palavra de Deus hoje? Não deixa as coisas para lá. Na hora do almoço, não fala só de amenidades, ou de coisas que não produzem... normalmente nós não almoçamos juntos, né? Até por uma questão óbvia de trabalho. Todo mundo sai durante a semana. Mas, quando nós sentamos à noite, e temos a oportunidade, e eu sei que na nossa cidade até a noite é difícil, até jantar junto, às vezes a gente não consegue. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem janta 5 vezes por semana com toda a sua família em volta da mesa? Levanta a mão para ver. Levanta bem alto. Meu Deus. Se fosse por uma pesquisa estatística, está dando menos de 10%. Quem faz isso pelo menos 3 vezes por semana, levanta a mão. Aumentou mais uns 5%. Quem faz isso 2 vezes por semana, levanta a mão. Meu Deus. Eu não sei nem que grupo eu me encaixo, agora eu comecei a ficar em parafuso. Não, mas se você faz o todo, você não precisa levantar de novo. Faz só no que eu estou perguntando. Quem só faz 1 vez por semana isso, levanta a mão. Bom, não vou nem perguntar, porque quem não faz nenhuma vez, vai levantar quase todo mundo a mão. Repita comigo: isso é crítico. É crítico, irmãos. A gente precisa ter um dia para sentar em família, ué. Fala para sua familiar aí do lado: a gente precisa comer 1 vez por semana junto. Mas eu não gostei do resultado da minha pesquisa aqui não, ué. A gente precisa sentar, comer junto, conversar. Sabe por quê? Se a gente não está nem sentando à mesa para comer, a gente não está sentando para conversar também, ué. A mesa é um momento de compartilhar o pão, a bênção de Deus, orar junto. Mas é um momento de compartilhar da vida de Deus. É saber como é que estão as coisas. É saber como é que está na escola, não está no trabalho. É aplicar a palavra de Deus nas circunstâncias e nas situações corriqueiras da vida. É pensar nas coisas do alto com a nossa família. Nós vamos edificar na rocha quando fizermos isso. Segundo, ocupe-se com os bons pensamentos. Diga comigo isso. Ocupe-se com bons pensamentos. Mais uma vez. Leia o verso 2 comigo de Colossenses 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3 e 4. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Com Ele em glória. Manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas é um caminho que nos leva um dia a termos a nossa manifestação com Cristo em glória. Tem um final nessa constância. E a palavra de Deus sempre vai ser a principal fonte de bons pensamentos. Falar da palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus dentro de casa vai produzir bons pensamentos. Por que cai pensamentos de raiva, acho que é 60% na vida daqueles que leem mais a Bíblia? Porque ele tem bons pensamentos a respeito das pessoas. Porque quem ama o próximo como a si mesmo é tardio em irar-se com o próximo. A matemática dessa equação é simples.
Jesus se irou em algum momento no Novo Testamento? Sim. Quantos por cento foi o momento de ira em relação a todo o momento de Jesus no seu ministério na face da terra? Que está narrado aqui no Novo Testamento. Você ouve mais Jesus amando ou se irando com as pessoas? Hã? Diz para mim aí. Jesus está mais dando chicotada ou dizendo que amava? Jesus entrou uma vez no templo e chicoteou e botou ordem na bagunça que acontecia dentro do templo. Pronto. Mas Jesus, a maior parte do tempo, amou quem não merecia ser amado. O problema é que a gente tem a disposição, e especialmente dentro da nossa casa, ou no nosso núcleo mais íntimo, da família da fé, de ter o chicote na mão, e não ter o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando você tiver que agir com alguém, seja da sua casa ou do seu núcleo mais próximo, você precisa perguntar para si mesmo: como eu me sentiria se eu estivesse recebendo aquilo que eu estou dando? Como estaria o meu coração recebendo aquilo que eu mesmo estou dando? Nós conseguimos ter bons pensamentos e boas atitudes quando nós estamos arraigados e firmados na palavra de Deus. John Maxwell escreveu algo tão precioso a respeito de atitude, que eu quero ler com você. Deve ter aí o texto para projetar, queria que você acompanhasse comigo. A atitude é o nosso desejo pelo progresso. A atitude, uma atitude proativa, né? Suas raízes ficam no interior, mas o seu fruto ele é exterior. É nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga? É mais honesta e mais consistente do que nossas palavras. É nossa visão de mundo com base em experiências do passado. É algo que aproxima as pessoas de nós ou que as repele. Nunca está satisfeita até que possa ser expressa. É a biblioteca do passado. É a porta-voz do nosso presente. É a profetisa do nosso futuro. Aquilo que você faz hoje vai refletir, sem dúvida alguma, naquilo que você vai colher no futuro. A honra que você dá, filhos. Você que é filho hoje, não é casado, é só filho. Todo mundo é filho aqui, né? Mas você que é solteiro, quero falar isso para você. A honra que você dá em casa para os seus pais. O respeito, o cuidado, a dedicação, o amor, o investimento daquilo que você pode na vida dos seus pais. Pode determinar o que você vai colher no dia que você casar. É fruto de investimento. Honra. Quando nós ministramos, quando nós semeamos honra, nós colhemos honra. Uma vez um líder falou para mim: pastor, não me sinto honrado pelo grupo que eu lidero. E eu disse para ele, e ele disse para mim o seguinte: eu não me sinto honrado porque eu faço isso. E ele listou muita coisa bacana que ele fazia com o pessoal. E era mesmo. Tinha muita coisa bacana naquela lista. E ele falou assim: eu não me sinto honrado por eles, na medida em que eu abençoo a vida dos irmãos, em que eu invisto na vida deles, em que eu gasto meu dinheiro, meu tempo, meus recursos. E eu falei para ele, realmente isso é triste. Ver que os irmãos não estão te tratando com honra. Mas eu queria te convidar a fazer uma coisa: reflita como é que você tem honrado quem lidera você. Por mais que você esteja investindo tudo o que você pode na vida de quem você lidera, na vida de quem está debaixo dos seus cuidados e responsabilidades, para você colher fruto de honra, você precisa investir em honra. E aí ele começou a pensar sobre isso junto comigo. E alguns ajustes precisavam ser feitos. Filhos, honrem os vossos pais, para que tudo te vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Por que tantos morrem antes da maioridade? Por que tantos têm morrido fruto de uma vida rebelde e sem regras, e vamos curtir, e vamos que vamos? Por que você vai em velório de gente que é adolescente, que é jovem? Porque falta honra. Porque os dias estão se encurtando por falta de honra. Nós, como igreja, precisamos falar à roda da nossa mesa os bons pensamentos da palavra de Deus para edificar numa base sólida aquilo que Deus
quer fazer no meio do seu povo. Terceiro, abandone práticas que são destrutivas. O versículo 5 diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O morrer aqui no original, no dicionário Strong, significa necro, que significa entregar à morte ou privar de poder. E aí eu quero ficar meditando nesse último significado: destruir a força. Vamos voltar para o versículo? Assim façam, destruam a força de tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Destrua a força, faça perder força. O quê? De tudo que é da natureza terrena. Pare com as práticas que destroem você mesmo. E aí a Bíblia narra quais são: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância e a idolatria. Intencionalmente destrua tais práticas. Os versos 6 a 9 diz o seguinte, a continuação desse texto: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Na versão ARA, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Diga, no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Vamos fazer uma análise curta e rápida desse versículo. É por causa desses versículos, né, o 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ou os que vivem em desobediência. Para quem que é essa palavra? Você está atônito com o que eu estou falando, ué? Para quem que é a ira de Deus? Para os filhos da desobediência. Quantos filhos da desobediência estão aqui? Levanta a mão. Diga amém. Teve uns 2, 3 aí. Aí o texto continua: as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Para quem que ele está falando aqui? Para a igreja, para os filhos de Deus. E ele está falando assim, tem ira de Deus para quem vive como filho de desobediência, aos quais praticam as coisas que vocês, que são filhos, praticavam antes, no passado de vocês. Aí continua: mas agora vocês são filhos, abandonem todas essas coisas. A ira de Deus está sobre filhos da desobediência, ou seja, pessoas que não creram em Jesus e vivem uma vida deliberadamente decidida e intencional na desobediência. Mas nós, filhos, devemos abandonar todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente ao falar, não mentir uns aos outros, visto que nós já nos despimos do velho homem com suas práticas. Assim que, se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando a gente está em Cristo, a gente anda de forma diferente a cada dia. Há uma transformação que é de dentro para fora. É uma atitude interior que se externaliza por meio de um comportamento regenerado em Cristo Jesus. Eduardo, quando ministrava assim aqui, ele falou, creio que foi na oração: obrigado porque a ira de Deus está sobre Jesus na cruz e não está mais sobre a minha vida, porque eu estou revestido de Cristo. E logo eu estou perdoado dos meus pecados por meio do derramamento do sangue de Jesus. E a condenação já não é mais sobre a minha vida, eu estou salvo. Tem mais alguém salvo aqui? Diga amém. Amém. Nós estamos a caminhos, a passos rápidos para o dia em que Jesus virá. E parece que cada dia aproxima. E parece que a cada dia bate mais forte o coração por conta disso. E nós queremos mais isso. Vai chegar um dia em que a ira do Senhor, que foi desferida em Jesus na cruz, vai ser desferida sobre os que não creram. A Bíblia fala sobre isso. Haverá o julgamento dos ímpios, daqueles que não creram em Jesus.
Mas se você é filho de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que são movidos pela lei do Espírito e da vida. O Espírito e vida movem no meio de nós. E nós não precisamos viver de práticas destrutivas. Pare de olhar o quanto você acertou, o quanto você errou. Pior, pare de olhar o quanto outras pessoas estão acertando ou errando. E procure renovar a sua mente com as coisas boas e os bons pensamentos da palavra de Deus por meio do Espírito, para que você possa avançar na direção do propósito de Deus para a sua vida. Senão a vida passa e você está mais preocupado com o que não devia se preocupar. 4. Elimine a sensação de rejeição. Nos versículos 11 e a parte A do versículo 12, diz assim: nessa nova vida já não há indiferença entre grego ou judeu. Diga grego ou judeu. Leia comigo na sequência: circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, quem é você? Povo escolhido de Deus. Deus não faz distinção entre eu e o judeu. Deus, eu como gentio, tenho acesso a Deus por meio de uma nova aliança. Sou justificado pela fé, como nosso pai na fé Abraão foi, antes mesmo da lei ser dada. Isso está lá em Romanos capítulo 4, versículo 3. Somos justificados e, portanto, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque há uma clareza. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, eu não posso ter sensação de rejeição no meu coração. Você não é rejeitado, você não é rejeitada. Como eu senti a presença de Deus hoje, adorando junto com vocês. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja Ele sem cessar, sem cessar. Foi colocado num túmulo, comprado por um homem, amável e dócil, que tinha condições para aquilo. Mas ressuscitou. A morte, o aguilhão da morte não pôde prender na tumba, que hoje está vazia e que é visitada por milhares e centenas de milhares de pessoas todos os dias, para testificar que não existe religião no mundo que tenha um Deus que morreu e ressuscitou, e isso para a salvação daqueles que nele creem. Nós somos esse povo escolhido, filho amado, portanto vivemos uma nova vida, não estamos mais presos ao pecado, aos pensamentos de ódio, de raiva e de desprezo. A nossa mente é uma mente frutífera para abençoar, para proclamar boas novas, para dizer coisas que edificam e que não destroem a vida de outras pessoas. Dentro da minha casa, eu não posso me dar o direito de profetizar palavras de maldição contra os meus filhos ou a minha esposa, mas eu preciso lá ser luz e liberar palavras que produzam vida na vida daqueles que estão perto de mim. Esse deve ser o meu e o seu coração e a nossa atitude. Profetizar vida. Somos profetas da vida e não da morte. Mas eu errei, eu falhei, ok. Seja pronto em se arrepender. E livre para pedir perdão quando precisar. E retoma, e vai, porque você é filho. Não deixe por causa de um erro Satanás roubar de você o sentimento de que é filho e se sentir rejeitado, rejeitada. Você é filho, você é filha. O Senhor não te rejeita, os braços dele estão abertos sempre. Filho e filha de Deus que me ouve, você vai errar. Sabe por que eu afirmo isso com certeza? Eu vou errar, porque é um processo de transformação na nossa vida, e nós só estaremos à estatura de varão perfeito no dia do Senhor, quando estivermos com o corpo glorificado com Ele. Aí a Bíblia fala que nós seremos tal qual Ele é. Se não for tal qual Ele é, vai acontecer o erro, em algum momento. Em algum momento você derrapa numa palavra, em algum momento você derrapa numa atitude, em algum momento você faz aquilo que não deveria. Mas isso não te deixa órfão. Isso não te torna um abandonado. O Senhor te ama, continua te amando, e você pode se arrepender e seguir em frente. Aleluia, glória a Deus. Elimine o sentimento de rejeição do seu coração. Danny Silk,
que escreveu Cultura da Honra, que nós lemos, um resumo, ele escreveu um livro chamado Mantenha Seu Amor Aceso. E um trecho do livro, ele diz o seguinte, está aí o texto também, se conseguir encontrar, bota ele para nós aí. Está aí? É isso aí mesmo. Vamos lá? Se você não consegue comunicar suas necessidades para outra pessoa claramente, obviamente será muito difícil para essa pessoa atendê-las. É por isso que uma das principais tarefas para se atingir a maturidade é aprender a expressar pensamentos, sentimentos e necessidades. Aqueles que nunca aprendem essa habilidade, entretanto, esperam que os relacionamentos funcionem sem ela. Eles dizem coisa do tipo, bem, se você me ama, então simplesmente saberá o que eu preciso. Você não tem prestado atenção. Não acredito que você não conhece isso ao meu respeito. Qual é o problema nessa narrativa de Denis Silk? O problema de quem não tem essa tal habilidade é a comunicação, o diálogo dentro de casa. A pergunta-chave é, como é que você se sente? Como é que você está? E ouça. A prática da comunicação dentro de casa pode eliminar a sensação de rejeição do seu coração. Mas a gente tem dificuldade. Alguém aqui tem dificuldade de falar quando se sente afligido no seu sentimento em relação a alguém que está próximo de você? Alguém tem? Eu tenho. Por quê? Porque dá trabalho, é constrangedor, fica difícil. Você não quer magoar outra pessoa dizendo que ela cometeu um erro. Sei lá. Tem uma porção de motivos. Por isso que ele trata isso como uma habilidade de expressar sentimentos e pensamentos. Quinto, viva a influência de Cristo em você. Versículos 12, a continuação do 12 e o 13 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, diga comigo, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus, pensa nisso tudo dentro da sua casa, pensa nisso tudo dentro da sua célula, pensa nisso tudo na vida da igreja, pensa nisso tudo perto das pessoas que estão perto de você. Quais são as marcas da ação do Espírito Santo na vida daqueles que estão revestidos de Cristo? Quais são? Compaixão, tem gentileza, olha para o próximo, bondade, boas ações. Você já fez algum ato de bondade? Tem tantos atos de bondade. Lavar a louça é um ato de bondade. Aleluia. É um ato de bondade. Uma das coisas que me marcou muito na pregação de semana passada é que quando você lava a louça, você não está lavando para alguém, você está lavando para você mesmo. Não é verdade? Está aquela pilha de louça lá. Quando você vai lavar, você lava para quem? Para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido. Você está lavando para você mesmo. Aí tem aqueles espertinhos dentro de casa que profetiza, né? Fala, então seja um profeta de Deus e faça para você mesmo. Lave a louça você, arrume a casa você e faça você mesmo. Nós precisamos assumir isso na primeira pessoa. Nós podemos fazer atos de bondade constantemente. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de gerar um ambiente favorável. Isso não é responsabilidade só da mãe. Mãe é o ser que fica mais louco na face da terra dentro de uma casa. E eu falo e eu sou solidário a todas vocês, e eu me irrito com muitos filhos e muitos maridos mesmo. Falta compreensão, falta respeito, muitas vezes falta dignidade da parte daqueles que vivem junto com uma mãe dentro de casa. Se você ama, você precisa amar com atos de bondade. Faça isso, comece dentro da sua casa. Não pense que fazer nas praças onde todo mundo está vendo vai atribuir algum valor a você. Porque na eternidade isso não é pensar em coisas do alto. Porque quando você faz para os outros vem, o seu coração é corrompido. Mas quando você faz, sabendo que você está fazendo para o Senhor, isso tem a ver com Ele. Porque você entendeu o quanto Ele te amou e te escolheu, te deu uma pessoa tão preciosa para você chamar de mãe. Você vai fazer com outra motivação no seu coração. Reveja.
Faz diferente. Esse é o ano da família. É um ano de famílias fortes. É o ano de filhos com o coração convertido aos pais, de pais convertidos com seus corações aos filhos. Outro fruto de quem está revestido, narrado aí no texto, que eu acabei de ler, é a humildade, o anti-orgulho, né? É um coração que promove a outra pessoa. É mansidão, é ter autocontrole. Aí as mães podem falar, agora essa vai para vocês, mães. Aí você vai falar, mas manter o autocontrole dentro do ambiente que eu vivo é impossível. Não, mas você tem o Espírito Santo, você pode ser alguém controlada. Você vê que os filhos e os pais nem dão glória a Deus agora, né? Ele segura a mão aqui. Mas você pode, mãe. Você pode ter mais desse fruto do Espírito chamado mansidão. Sim, você pode crescer nisso. Você pode avançar. Você pode crescer. Você pode romper para novos níveis nisso. Enquanto isso, Deus está trabalhando na vida de quem tem que trabalhar. Este varão e esta varoa ao seu lado, fique em paz, vai avançar, mas produza isso pelo fruto do Espírito. Paciência significa tolerância, lentidão em punir, e suportar o outro, é sustentar, é manter o outro de pé, não é pagar com a mesma moeda, falar, não fez também, está lascado comigo agora, não faço mais nada para você. Seu imprestável, não é isso, é suportar em amor, é ter limites, é botar a disciplina onde precisa pôr, mas é agir com amor, dando suporte para crescer, é ensinando. Eu falo para os meus filhos hoje, os dois são adolescentes, um tem 12, outro tem 14. É que um vai fazer 15 daqui a pouco, e o outro daqui a pouco faz 13, né? 12 mais 1 dá 13. Mas vamos à essência. Eu converso com eles o quê? Vocês não estão mais na idade de apanhar e eu não tenho mais disposição de bater em vocês. O de 12, às vezes até, né? É que o de 14, quase 15, está maior que eu olho para aquilo tudo, eu falo, meu Deus, vou ter que me preparar, fazer musculação, se eu precisar corrigir com vara, né? Eu imagino uma Daisy pequenininha assim, mas se precisar, né? Dar uns tapas na busanfa, para o negócio ficar... Porque ficou sério. Mas eu estava conversando isso com eles. E eu lembro o Heitor, uns 3 anos atrás, né? Ele testemunha isso em família, eu vou abrir seu testemunho em família, mas ele falou que uma conversa nossa foi pior do que qualquer surra que eu pudesse dar nele. Há 3 anos atrás. Era um menino de 11 anos, 12 anos. A gente precisa aplicar as verdades da palavra de Deus e não sair arrebentando sem conversar. Os bons pensamentos da palavra de Deus precisam estar na boca de um pai, de uma mãe, para falar da parte de Deus na vida do filho. Constrange eles em amor. Isso é amar. Amar é quando você vê alguém errando, seja em que instância for, e você não quer a destruição dele. Você acha que eu quero a destruição do Heitor? A destruição do Henrique? Eu duvido que algum pai aqui queira a destruição do filho, por mais problema que o filho tenha dado. É assim que nós devemos agir com os nossos irmãos também. Os irmãos da fé, da família espiritual. Mas nós precisamos, isso é suportar em amor. É no momento do caos, do erro, da falha, daquilo que foi feito e não deveria ter sido feito, eu me dispor a edificar e dizer como fazer aquilo que não foi feito. Ou não fazer aquilo que fez. Está me entendendo? Aleluia, glórias. Você pode dizer amém? Sexto, construa um ambiente de amor. O versículo 14 diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Então ele está falando, revistam-se. E aí ele vai falar de todas as características que eu acabei de falar, mas acima de tudo é o quê? Amor. Quando nós estamos revestidos de amor, no amor não tem medo. No amor ninguém quer destruir ninguém. No amor somos aperfeiçoados e nós só podemos amar quando nos sentimos plenamente amados. Sétimo, promova a paz em todo o tempo. Você é um agente de paz dentro da sua casa, não de destruição e guerra. Olha no olho de alguém e diga, você é um agente de paz na sua casa.
O versículo 15 diz, olha só, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Diga aí, vocês foram chamados a viver o quê, irmãos, hein? Paz. Vocês foram chamados a viver o quê? Em quê? Paz. Em quê? Paz. Deus chamou para ter paz na sua casa. Para ser o lugar onde você quer voltar todo dia no fim do dia. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tinha vários amigos no meu trabalho que faziam hora extra porque não queriam voltar para casa. Porque era chato. Tudo era chato. A mulher era chata, o cachorro era chato, o periquito era chato, os filhos eram chato, a comida era chata, tudo era chato em casa. Deus não nos chamou para isso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e eu quero liberar essa palavra sobre você. Vocês, olha o que está escrito aqui, vocês foram chamados para viver em paz. Vocês têm uma casa que é para viver em paz. Deus te chamou para viver em paz, e eu libero essa palavra, que você vive em paz, que a sua casa seja um lugar de paz, que todo mundo queira ir lá na sua casa para ver como é que se vive em paz. Tem casa que você chega e sente o cheiro do ambiente bom. Você chega e, quando está ruim também você sente o cheiro. Não sente? Não sei. Promova a paz. Você é um promotor de paz. 8. Celebre as realizações de Deus e sejam agradecidos. Eu falei insistentemente, recentemente, a respeito de ser agradecido. Colossenses 2, do 6 ao 7 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga comigo, gratidão. Transborde de gratidão. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Tudo que você agradece, cresce. Agradece. Não olha só a coisa ruim, olha para aquilo que Deus está fazendo de bom e agradece, porque à medida que você agradece pelo que Deus tem feito de bom, as coisas vão mudar e você vai testemunhar o grande de Deus na sua vida. Gratidão é som do céu, murmuração é som do inferno. Eu falei sobre isso também uns dias atrás. Gratidão é o som do céu, é o louvor, mas a murmuração é som do inferno, é o louvor do inferno, murmuração. Se tem um período de louvor lá no inferno, é isso. Das letras deve ser, desgraça, porcaria, droga, tudo tá ruim. Vamos pro coro agora, maldição, maldição, maldição. Esse deve ser o som do inferno. Inferno, 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 droga, 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 droga. Guerra, guerra, guerra. Esse é o som do inferno. Não, nós somos promotores de paz. Como promotores de paz? Promotores de paz têm uma palavra de gratidão no seu coração. Palavra de gratidão por quê? Porque apesar de estar no meio de uma guerra declarada do inferno contra a igreja, a vida vai em paz. Por quê? Porque você é o promotor da paz. 9. Potencialize sua audição espiritual, e o versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quando você precisa exercitar o teu ouvido espiritual, você já aprendeu essa lição em outros momentos, põe ela em prática. O que é? Fazendo o quê? Ensine-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Quantas vezes você precisa estar num discipulado, compartilhando alguma coisa com alguém, resolvendo uma questão dentro de casa, e você vai logo para as vias de fato, tratando o assunto e resolvendo. Põe uma canção aqui, instrumental de adoração, fala: antes de nós conversarmos, nós vamos orar. E nós vamos salmodiar. E aí sabe o que vai acontecer? O Espírito vai te guiar no que falar, no como fazer. E 15 minutos depois, você vai proferir palavras de vida, porque a audição espiritual foi aguçada para um momento importante, uma decisão e uma aplicação na vida prática dentro da sua casa. Faça tudo ouvindo o que Deus tem para dizer para você. E por fim, 10, transforme os seus relacionamentos. O versículo 17 e até o 25 diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. E aí vem a instrução, olha lá: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor.
Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos ou servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, ou funcionário com patrão. Não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. O texto está falando do que aqui? De salvação? Não, está falando de relacionamento. Dentro de casa. Olha só, por que a Bíblia fala, faça como que você estivesse fazendo para o Senhor? Porque no Senhor não há pecado, sim ou não? Jesus pecou? Sim ou não? Deus pecou? O Espírito Santo pecou? Você acha que Jesus, como homem, em alguma possibilidade, ele teria alguma possibilidade de pecar? Não. Não tinha possibilidade. Ele era homem, mas ele era Deus. Na essência de Cristo. Jesus não... Aí você fala assim, não, peraí, então calma aí. Mas não era igual eu? Era... Não, ué. Jesus é Deus. Quem crê nisso, diga amém. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Passou pelas mesmas paixões carnais que eu e você. Só que eu creio na divindade de Deus de uma maneira tão profunda que ele jamais pecaria. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando você fizer, faz para ele. Sabe por que para ele? Porque ele não te deve nada nunca. Você acha que Deus deve alguma coisa para você? Diga amém. Você acha que Jesus está te devendo alguma coisa? Hã? Não, Jesus não está devendo nada para ninguém. Se você achou isso em algum momento, ele não te deve nada. Então, quando você faz para ele, não tem cobrança. Agora, quando você faz para o seu pai pode em algum momento te dever alguma coisa. Aí, se você precisa fazer alguma coisa para o teu pai, você vai querer... Irmãos, eu estou falando. Quando você faz alguma coisa para o teu pai, ele pode te dever alguma coisa. E aí, talvez você não faça porque ele está te devendo alguma coisa. Quando você precisa fazer alguma coisa para tua mãe, para o teu marido, para tua esposa, às vezes você não vai fazer porque ele está te devendo alguma coisa. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Invariavelmente a gente pode dever alguma coisa para alguém. Às vezes a gente está devendo até amor. Só que quando a gente faz para o Senhor, a gente faz sempre. Não tem dívida do Senhor para conosco. Nós olhamos para Ele e fazemos, Senhor, eu faço porque eu te amo. Até para o trabalho secular você faz com alegria. Até no trabalho secular você está fazendo com prazer. Às vezes o seu chefe pode ser até um tirano. Está oprimindo os funcionários. Mas você vai lá e faz como que para o Senhor. Sabe o que acontece? Você colhe bênção sobre a sua vida. Você prospera mais do que todos os outros funcionários. Por quê? Porque você está fazendo o melhor que você podia fazer. Porque você está fazendo como para o Senhor. E não para o teu chefe. Servos, tratem assim os vossos senhores. Fazendo como que para o Senhor. Quando você tiver que lavar a louça em casa, não faz para você, não. Não faz nem para sua esposa, nem para o seu marido, nem para o seu filho. Faz para o Senhor. Fala, eu estou aqui para ser um agente do Senhor. Eu quero promover a paz dentro da minha casa lavando louça. Eu promovo a paz na minha casa lavando roupa. Eu promovo a casa na minha paz. Eu promovo a paz na minha casa. Eu promovo paz na minha casa, lavando o quintal e limpando a sujeira do pet que não é meu. Não tem essa? O cachorro é seu, cuida você. O gato é seu. Quanto partidarismo tem dentro de uma casa? Quanta polarização? O problema é que tem 6 copos igual. E quando um está na pia, você fala, não, aquele não é o meu, é o do outro. Mas é igual.
É tempo da gente mudar o comportamento, a postura, a forma de ser dentro da nossa casa. Fazer para o Senhor tudo. Sirva a tua família como que servindo o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar.